Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Hoje, eu quero dizer a você que está me ouvindo que você foi chamado por Deus. Isso mesmo. Chamado a fazer parte de seu povo santo. Nesse contexto aqui, contido na carta aos Romanos, onde Paulo ele dá as primeiras saudações, ele diz, olha, eu fui chamado a ser apóstolo e enviado a anunciar as boas novas. E fui enviado com autoridade e graça para chamar os gentios para pertencerem a Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Na mensagem de hoje eu quero dizer a você que você foi chamado por Deus. Isso mesmo. Inúmeras vezes, quando nós somos chamados por Deus, acontecem coisas em nossa vida que nós não conseguimos compreender. Muitas mudanças ocorrem e aquilo que parecia estar sob controle, de repente, fica completamente de cabeça para o ar. Deus começa a movimentar situações em nossa vida e nós não entendemos o que está acontecendo. Aquilo que parecia normal começa a parecer errado e nós passamos a conhecer novas realidades. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que essa mensagem de hoje tem como intuito dizer a você que para viver dentro desse chamado, para viver entre o povo santo, é necessário uma verdadeira santificação. O Senhor vai requerer de você uma comunhão, isso mesmo, você vai precisar dedicar tempo a uma profunda comunhão com o Senhor e isso vai gerar em você uma purificação, uma limpeza, onde o Senhor ele vai visitar a sua alma para trazer para você refrigério, paz, para trazer para você instrução. Você precisa entender que alguém que é chamado por Deus precisa estar em comunhão também com os outros santos, ou seja, você está sendo chamado a viver em comunhão com os irmãos, com os filhos da fé, aqueles que professam a mesma fé e têm as mesmas afinidades, pessoas que muitas das vezes serão usadas por Deus para te conduzir no caminho, sabe, meu irmão e minha irmã, às vezes nós passamos por momentos na nossa vida que nos deixam traumatizados. E quando nós estamos traumatizados, essas situações às vezes nos faz fugir das pessoas, nos faz nos afastarmos das pessoas que têm a mesma comunhão. Mas eu quero dizer que quando você estiver ferido ou ferida, você precisa de ajuda. E é isso que o Senhor nos convida a fazer quando nós somos chamados por Ele, a viver junto com o povo santo, ou seja, se aproximar daqueles que podem te ajudar. Afinal de contas, hoje é um momento em que você está sendo chamado para viver uma nova fase, uma nova vida, isso mesmo. Às vezes você pode dizer para mim, mas Inara, eu já sou cristã há muitos anos, eu já professo a fé, eu já até li a Bíblia inteira, eu faço parte de uma congregação, eu acho que essa mensagem que você está dizendo não é para mim, eu quero que você entenda que Deus ele é profundo naquilo que Ele fala e os seus mistérios vão além do nosso entendimento e às vezes você até sabe que foi chamado por Deus e até já deu alguns passos na direção que Ele quer, mas você ainda não vive uma verdadeira santificação e para isso é necessário adotar uma postura que direcione você a Deus, ou seja, onde você aumente a sua comunhão, isso mesmo, não ore apenas por orar, não faça apenas porque você quer uma proteção, mas busque a Deus com o seu coração aberto, amando Ele em espírito e verdade, busque uma comunhão com os irmãos, sabe, se dispondo a contribuir, mas também buscando um relacionamento verdadeiro, a palavra do Senhor diz isso, que nós devemos amar a Ele, e acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Isso também traz para a nossa vida uma santificação. E Nara, mas por que eu vou querer fazer tudo isso? Porque você foi chamado por Deus. Isso mesmo. Você foi chamado. Sabe, nesse contexto aqui, quando a gente lê
Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Eu li 2 versículos para você e eu vou ler novamente só para você entender o que eu estou querendo dizer. Aqui Paulo diz assim: "E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo." Muitas pessoas vão ler esse contexto e vão dizer: "Mas Inara, essa mensagem aí era de Paulo aos Romanos. Essa mensagem não tem nada a ver comigo hoje. Você não está se confundindo." Meu irmão e minha irmã, existe um estudo chamado devocional, quando você busca entender o que Deus está tentando dizer a você. E nesse contexto, o Senhor está dizendo claramente, Ele está usando aqui como um exemplo o termo, a expressão gentios, mas Ele está querendo dizer, olha, vocês, estrangeiros, onde quer que estejam, são chamados para pertencer a Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus não morreu apenas para um tipo de povo, mas Ele morreu por todos, é isso que Ele diz, a salvação é para todos. E aí Ele continua dizendo, olha, eu escrevo a vocês, porque vocês são amados de Deus e Ele está chamando você para fazer parte do povo santo. Ele está te convidando para entrar na arca. Ele está te convidando para fazer parte desse lugar santíssimo, onde você vai viver uma nova fase em sua vida, onde você vai começar a conhecer o que significa uma verdadeira comunhão com o Senhor. E quando o Senhor nos convida a viver uma verdadeira santificação, é necessário obedecer a palavra do Senhor, sabe? Às vezes, eu até pareço um pouco repetitiva nos meus podcasts, porque eu sempre falo, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a mensagem do Senhor, obedeça às Escrituras. É necessário que nós sejamos íntegros e apliquemos sobre a nossa vida aquilo que está sendo falado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nesse contexto, Paulo está dizendo, olha, eu já sou um servo de Cristo, eu já fui chamado por Ele. Hoje eu anuncio as boas novas, mas eu agora nesse momento estou chamando vocês, porque são vocês que Deus quer chamar para fazer parte do povo santo. E aí eu quero dizer a você que está me ouvindo, é necessário que dentro desse processo de santificação você busque, sabe, se afastar daquilo que é fora da justiça de Deus, ou seja, da iniquidade. Você não pode ser alguém que professa a fé em Cristo e aceita fazer parte do povo santo, mas ainda vive em iniquidade, ou seja, pecados. Você aceita ter pecados de estimação? Tá tudo bem, é só agora, é só de vez em quando, isso aqui não vai dar nada, não faz diferença, não tem nada a ver. Sabe aquela fala maligna que fala para você, não, esse pecadinho aqui é pequeno, Deus perdoa. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos ter amor ao pecado, ao ódio, à iniquidade. Nós precisamos ter amor à justiça. Nós precisamos nos buscar uma vida de santificação, com profunda comunhão com o Espírito Santo. Somente assim nós vamos amar a justiça e odiar o pecado. Nós vamos viver dentro da vontade do Senhor. É necessário que nós abandonemos o pecado, seja ele de qual esfera for. E Nara, você fala isso sempre. Nossa, eu tô cansado. Meu irmão e minha irmã, se nós estivéssemos isentos do pecado, estaríamos vivendo com Cristo. Mas se nós ainda estamos nessa terra, porque nós ainda temos em nós o pecado, e é necessário lutar contra ele diariamente, e é necessário que nós recebamos da parte do Senhor as instruções para abandonar o pecado. Então, mate esse pecado que há em você, esses comportamentos errados, isso que muitas das vezes faz com que você não entenda que foi chamado por Deus, que você pertence a Deus, que você faz parte de um povo santo. Meu irmão e minha irmã, às vezes você ouve uma mensagem como essa de maneira automática e não percebe que o Senhor está falando com você, isso mesmo, com você que está ouvindo. Ele está dizendo a você, submeta-se à minha disciplina, pare de achar que as suas convicções estão acima daquilo que eu tenho te dado ordem. Muitas das vezes nós não nos submetemos à vontade do Senhor porque achamos que temos razão nas nossas justificativas, queremos nos justificar, arrumar argumentos e convencer a Deus de que a nossa decisão é melhor do que aquilo que Ele está nos conduzindo. Mas eu quero dizer a você que submeter-se a Deus é viver uma verdadeira santificação, é aceitar ser chamado por Ele para viver no meio de seu povo santo. É necessário, meu irmão e minha irmã, que possamos caminhar dentro desses passos, para que assim nós possamos viver cheios do Espírito Santo. Olha, viver cheio do Espírito Santo não é para qualquer um, porque o Espírito Santo, ele é santo, e para estar próximo dele nós precisamos de santificação, nós precisamos de comunhão, precisamos estar entre aqueles que têm a presença do Espírito Santo. Não pense você
que você vai evoluir espiritualmente, parado em algum lugar longe do povo. Se o Senhor está falando para você que você faz parte do povo santo, você precisa estar entre eles. Se o Senhor está falando que você precisa se dedicar à oração, à comunhão, obedecendo a palavra e se submetendo à vontade dele, é porque é isso que você precisa ouvir hoje e é isso que você precisa aplicar. A mensagem de hoje é para deixar claro que para você que está me ouvindo, que você foi chamado por Deus, mas quando nós somos chamados por Deus, a nossa vida não permanece mais a mesma. Precisamos adotar uma nova postura para viver algo novo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, muitas das vezes nós somos chamados, mas nós não temos, Senhor, a competência de renunciar a certas coisas, a certos pecados, a certos comportamentos. Muitas das vezes nós somos resistentes, Senhor, e eu me incluo pedindo ao Senhor que venha, que se volte para nós, para cada um de nós. Tenha misericórdia, Senhor, muitas das vezes da nossa resistência e ignorância. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos conduza a caminhar dentro da sua direção. Nos leve, Senhor, para viver junto com o seu povo santo. Traga para perto de nós as pessoas certas. Aumente a nossa comunhão, Senhor. Nos fortaleça para que possamos nos dedicar à oração. Nos ajude a obedecer a sua palavra e a submeter-nos à sua vontade. Encha-nos do seu Santo Espírito, Senhor. E nos ajude a caminhar em amor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.